Oi pessoal, hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre nutrigenômica e nutrigenética, como eu já havia perguntado nos stories, né? E antes de falar sobre isso, eu queria só relembrar alguns conceitos. O nosso corpo é formado por células, por trilhões de células. E nessas células existem organelas e existe o DNA, o nosso DNA, que a gente herdou do nosso pai e da nossa mãe, dentro de um núcleo. Então tem a célula, tem um núcleo e lá dentro tem o nosso DNA, né? Metade do DNA a gente herdou do nosso pai e metade da nossa mãe, né? E nesse DNA existem os genes. O que são os genes? Gene é um pedaço do DNA que possui a receita para a produção de proteínas, né? Proteínas que vão agir no nosso corpo inteiro. Então, por exemplo, existe o gene que é responsável, que possui a receita para a produção de insulina, né? Então, ele tem a receita e ele manda fazer insulina. Então, assim, quem comanda o nosso corpo, quem comanda as células, são os nossos genes. Então, já foram descritos 30 mil genes pelo Projeto Genoma. Então, cada gene tem uma função, né? Tem uma receita para uma produção de proteínas, né? Eles podem agir em conjunto, um grupo de genes age para determinadas características. Então, até a cor dos nossos olhos, a cor dos nossos cabelos, né? Características físicas mesmo são condicionadas por esses genes, né? E outras coisas muito importantes no funcionamento do nosso corpo, como produção de hormônios, até a nossa imunidade, né? Ela é condicionada por genes. Então, o que é nutrigenética? Nutrigenética é como os nossos genes respondem à alimentação, né? Aos nutrientes que eles recebem. E a nutrigenômica é como o alimento pode modular esses genes, né? Então, isso é muito interessante, porque o que a gente come pode fazer com que nossos genes funcionem melhor ou não. A gente pode modular os genes, né? Os nossos genes, eles produzem, como eu disse, proteínas, né? Eles mandam produzir proteínas, né? E eles têm que produzir numa quantidade equilibrada, né? Cada gene produz uma quantidade equilibrada de proteínas. Se ele está, por exemplo, ele possui algum defeito, algum polimorfismo que chama, né? Ele pode produzir menos proteínas do que ele deveria, né? Ou também, se ele está super ativado, ele pode produzir mais proteínas do que ele queria. Isso causa um desequilíbrio no nosso corpo. E a alimentação, ela entra aí modulando os genes de uma forma benéfica, se você come corretamente. E de uma forma não boa, né? Se você não come direito, né? Se você come... por exemplo, muito açúcar, muita gordura saturada, você pode modular o seu gene de uma forma que não vai ser legal para o seu organismo, não vai ser saudável para o seu organismo, né? É interessante falar aqui sobre a individualidade genética de cada pessoa. Cada família tem a sua individualidade genética. Então, muitas vezes, você vê pessoas comendo coisas, muita gordura saturada, comendo muito açúcar e tendo exames bioquímicos, por exemplo, normais. Aí você pensa assim, nossa, mas eu como tudo direitinho, né? Eu faço tudo direitinho e tenho, sei lá, meu colesterol alterado, tenho resistência à insulina. Então, tudo isso é individualidade genética. A resposta está nos polimorfismos genéticos. O que é isso? Pequenas alterações nos nossos genes, que não chega a ser mutação, né? Elas são alterações que podem beneficiar ou não. Então, por exemplo, tem gente que produz muito colesterol, apesar da pessoa ser magra, apesar da pessoa ter um estilo de vida saudável, ela tem um polimorfismo que faz o corpo produzir muito colesterol. Existem pessoas também, por exemplo, que não metabolizam bem certas vitaminas,
né? Tem gente que não metaboliza bem o ácido fólico, a vitamina B9. Tem gente que não metaboliza bem a vitamina D. Então tem um erro ali na metabolização. Isso é genético, isso é de cada um, né? Então existem muitos polimorfismos, né? E eles também interagem entre eles, né? Então isso é muito complexo. Então por isso que a gente é diferente, né? E não adianta a gente querer se comparar com outra pessoa, porque não tem jeito, né? A genética é muito diferente de uma pessoa para outra. Mas o mais interessante, né, da nutrigenômica, da nutrigenética, que é uma ciência relativamente nova, né, e da epigenética, que depois eu vou fazer um post sobre isso, é que a gente pode modular os nossos genes. O que significa isso? A gente pode fazer com que os nossos genes ajam de uma maneira correta, né? Como, né? Então, tendo uma alimentação adequada, tomando certos tipos de fitoterápicos, de suplementos, isso depende de cada pessoa, né? Cada pessoa vai ter as suas recomendações adequadas, né? Por isso que é bom você ir no nutricionista, no médico, para saber exatamente o que fazer. Só que para essa parte genética, para você ter a certeza de quais polimorfismos você tem, de como você pode agir, o ideal seria fazer um exame genético. Existe o exame genético, né, que você pode ver, né, fazer a leitura dos seus polimorfismos, para você conseguir se adequar, né, tomar os suplementos adequados, fazer uma alimentação adequada. E esses testes são muito interessantes, né? Aí você também tem que ir numa pessoa capacitada que saiba fazer a interpretação desses exames para poder conseguir fazer um plano ideal para você e bem individualizado para você.